abençoe a vida de todos. Coloca a mão no seu coração. Vamos iniciar com uma oração. O projeto Casa Firme. E é muito importante que você aproveite cada minuto, cada oportunidade do trabalho de hoje, porque cada período, cada horário, não só de oração, mas da ministração da palavra, Deus usa cada um para trazer algo que vem para abrir a nossa mente e para realmente mudar, transformar por completo a nossa vida. Vamos pedir a bênção do Senhor para o início desse trabalho. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Estou aqui, Senhor, meu Deus, e me sinto abençoado, honrado, feliz, porque, meu Pai, hoje é feriado, meu Pai, feriado, acredito que em todo o nosso Brasil, mas para nós é o projeto Casa Firme. E esse propósito, esse projeto, ele tem como objetivo, Senhor, de fortalecer, estruturar, porque não é uma única reunião que acontece nesse dia, são várias reuniões, são várias mensagens, e cada mensagem que é trazida, ela vem com um propósito de estruturar, de fortalecer, de trazer, meu Pai, vem para trazer mudanças em áreas que talvez estão fracas, estão frágeis, precisa de uma atenção maior, de um cuidado maior. E é isso que eu quero te pedir aqui, no teu altar, começando esse dia, o projeto. Pedir, Senhor, que haja uma atenção maior em cada área e principalmente nas que estão mais fracas, mais frágeis. Porque o diabo, o trabalho dele é de nos destruir. Esse é o propósito que ele tem. E o nosso trabalho é de não permitir, de não deixar que o diabo destrua com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. E nós precisamos, Pai. A única coisa que pode nos ajudar a desfazer as obras do mal é o teu poder que nós passamos a ter e passamos a ter esse poder pela tua palavra. Então, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra a nossa mente, ilumine os olhos do nosso coração, abençoe esse trabalho, abençoa, Pai, nos dê revelação, entendimento revelado da Tua Palavra. Eu quero lhe pedir perdão, Pai, por erros, falhas, pecados, se caso fizemos alguma coisa que não esteve de acordo com a Tua vontade, a Tua Palavra, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Deus. Nos ajude a caminharmos na direção certa, fazermos a coisa certa e fazermos aquilo que agrada o Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de poder estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Pode sentar. Eu quero começar a leitura em Efésios 5:14, que diz assim: e se você que está aí na tua casa, você sabe que esse trabalho ele é realizado em todas as nossas igrejas do Ministério Mudança de Vida. Então, quem chegar a entrar numa das nossas igrejas agora, sabe que as mensagens de cada horário, 7, 9, meio-dia, 15, aí depois às 18 os líderes vão realizar o trabalho, e cada um em sua igreja, depois consequentemente, meia-noite, 3 horas da madrugada, 7 horas, sabe? Que esse trabalho vai estar sendo transmitido em cada templo, em cada igreja do Ministério Mudança de Vida. Efésios 5:14 diz: por isso é que foi dito, desperta
ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha a orientação que o Senhor está dando para pessoas que estão dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Sabe aquele tipo de pessoa que ela está dando pequenos cochilos? Sabe quando a pessoa começa a piscar, o sono quando ele começa a bater, a visão, o raciocínio, a pessoa já começa a perder, ela já não consegue mais prestar atenção naquilo que ela estava fazendo, ou às vezes naquilo que ela estava assistindo, vendo. E ali ela começa a dar pequenas piscadas e, consequentemente, dependendo do caso, cochilos começam a acontecer. Até o ponto dela dormir. O que isso representa? Isso representa a condição espiritual que muitas pessoas estão. Tem muita gente que, principalmente nessa fase que nós estamos ainda enfrentando, que é a pandemia, e a bispa tem batido muito, que não é a pandemia do Covid-19, ainda na vida de muita gente é a pandemia do medo. Nós temos encontrado um número muito grande de pessoas que começaram a dormir espiritualmente. E esse dormir espiritualmente, na vida de alguns, chega ao ponto, às vezes, de alguns estarem até anestesiados. Sabe aquela anestesia geral que dá para fazer uma cirurgia numa pessoa? Tem gente que você olha, você fala, peraí, ela sabe exatamente o que ela deve fazer. O que ela deve fazer, sabe, ela já tem uma consciência viva, ela já tem entendimento. Mas o que é que leva uma pessoa, mesmo sabendo o que ela deve fazer, ela está cochilando? Ela está já numa condição de estar com é como que ela tivesse uma anestesia na vida dela, uma anestesia geral. Ela tá, sabe que existem 3 tipos de possessão. Existe a possessão total, que a pessoa ela perde totalmente os sentidos do corpo dela, que ela não consegue ver nada, ela não consegue prestar atenção em nada, ela não consegue ouvir nada, ela perdeu. Então, por isso que é chamado de possessão total, ela fica literalmente possessa, totalmente. A possessão parcial, que aí é como eu estou falando aqui da anestesia, mas tem anestesias que são muitas vezes até parciais, a pessoa às vezes está vendo, ela está ouvindo, mas ela não tem controle dela, ela não consegue. É por isso que existem muitos casos aí de pessoas que acabam sendo presas e elas depois se arrependem e usam a expressão: quando eu vi, eu fiz, quando eu vi, eu matei, eu esfaqueei, eu dei um tiro, eu bati naquela pessoa, eu fiz aquela bobagem. Quando eu vi, assim, já tinha ido. Viu, ouviu, ela pensou, mas ela não teve controle. E a pior que existe é aquela que o mal consegue dominar totalmente a mente dela, ao ponto de ir cauterizando a mente dela, e a pessoa, se falar que ela conhece, ela sabe
ela conhece, ela sabe a palavra. Mas a prática da palavra, o viver a palavra, ela já não vive mais, ela já não pratica mais, e aonde ela é dominada ao ponto do mal levar ela a fazer uma loucura, uma bobagem com a própria vida dela. Aí tem os casos de gente que tira a sua própria vida, se atira de uma janela, porque é um domínio mental. O Senhor está falando aqui para nós, desperta, por isso é que foi dito, desperta ou tu que dormes. Você está dormindo espiritualmente? Você está dando pequenos cochilos, porque a morte espiritual de uma pessoa começa com pequenos cochilos. Ela começa deixando de fazer uma coisa ali, ela começa a deixar de cuidar da vida espiritual dela hoje, ela já não investe mais no templo do Espírito Santo como deveria, é devagarzinho. A pessoa está vendo o que está acontecendo, ela está vendo as escolhas, ela está vendo as decisões que ela está tomando, e ela acaba não fazendo nada de diferente para mudar. É o que aconteceu com Sansão. A Bíblia fala que Sansão, o diabo, diga comigo, o diabo usou as fraquezas, diga, de Sansão contra ele mesmo. Aí vamos lá, Sansão não sabia quais eram as suas fraquezas? Sabia. Claro que ele sabia quais eram as suas fraquezas. Você não sabe no que você tem dificuldade? Você não sabe no que você ainda encontra dificuldade? O que para você muitas vezes é desafiador? Às vezes é desafiador lidar com gente, às vezes é desafiador lidar, porque hoje o mundo, a construção do mundo, de vida do mundo, está totalmente voltado, a cabeça deles está voltada para dinheiro e está voltada para sexo. Pode observar. Essa é a construção de vida. Você pega uma pessoa que a mentalidade dela é uma mentalidade ainda carnal, você vai ouvir ela falando só de comprar carro, comprar casa, eu quero ter dinheiro, eu quero ter aquele tênis, eu quero ter aquela roupa, eu quero ter o iPhone mais caro que existe, eu quero ter tal coisa, eu quero morar no lugar. Não é que ela não... Tudo que eu estou falando não é que a pessoa não possa ter. Mas você só vê a cabeça dela voltada para uma única, para duas coisas: dinheiro e sexo. Tem muita gente que chega a usar a expressão, porque quando eu era ímpio, eu fiquei não sei com quantas pessoas, porque eu perdi minha virgindade cedo, porque eu vivi experiências assim, assado, frito e cozido, conta às vezes como uma vantagem. Porque eu cheguei a usar droga com os meus amigos, porque eu também conseguia, eu tinha tanto de dinheiro, eu faturava X. Essa tem sido a construção de muita gente, de vida. Só que a construção de um servo, de um discípulo do Senhor, ela começa pela palavra de domingo. Quem ouviu a palavra de domingo sabe que aquela palavra, na minha visão, ela deve ser ouvida por todas as pessoas que chegam na presença de Deus pela primeira vez. Chegou hoje, qual a primeira pregação, bispo, que o senhor daria para uma pessoa? Palavra de domingo. Palavra de domingo. Uma pessoa chegou hoje pela primeira vez, a palavra de domingo seria a palavra que eu iria dar de sugestão para uma pessoa ouvir. Acompanhar, porque se ela ouve, ela recebe uma palavra daquela,
na primeira oportunidade que ela tem, ela começa a entender o que é temer a Deus, acabou. Nada pode segurar mais e abençoar mais a vida de uma pessoa do que o temor ao Senhor. Tanto que nós ouvimos que o temor ao Senhor, quando ele é praticado, junto com a humildade, ele traz recompensas, riqueza, honra e vida. Foi o que nós recebemos através da palavra. Mas voltando aqui, sobre a questão dessas pessoas que estão dormindo espiritualmente, nós precisamos prestar atenção se nós não estamos cochilando aí, dando pequenos cochilos. E esses cochilos, ele está totalmente relacionado à segunda arma, que ainda a bispa falava no domingo. A primeira arma que o diabo mais usa com as pessoas é o medo. Qual que é a segunda arma que ela falou domingo? A distração. A segunda arma que o diabo mais usa para roubar a vida das pessoas, e vou colocar aqui para servos e discípulos, para quem é obreiro na obra, para quem é voluntário na obra, para pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. A segunda coisa que o diabo mais usa e leva as pessoas a morrerem espiritualmente são as distrações. E vamos colocar que se tem uma coisa que o diabo mais usa para derrubar servos e discípulos, diga comigo, é dinheiro, diga comigo, orgulho e o sexo ilícito. Se eu falei duas, no caso são três. Três coisas que ele mais usa. Ele usa o dinheiro, ele usa o orgulho e ele usa o sexo ilícito. O diabo vem e assim luta para literalmente controlar, manipular a mente dessas pessoas com essa mentalidade. 1 Samuel 2, 27, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Repete comigo essa parte. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Continua comigo. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? O que aconteceu aqui com a casa e com a vida desse sacerdote chamado Eli? Eli, ele fazia parte da linhagem de Arão, e a promessa que Deus tinha feito é que ninguém, não teria outro, que faria parte dessa função de sacerdote. A linhagem de Arão, os descendentes dele fariam parte dessa responsabilidade. Só que Eli, ele se tornou um sacerdote muito omisso, negligente, passional. Um homem que, quando ele via e ficava sabendo das atitudes erradas
atitudes promíscuas, atitudes corruptas, atitudes que eram abomináveis a Deus por parte dos seus filhos, que também eram sacerdotes, que é Hófni e Finéias. Hófni e Finéias, isso, os dois filhos. O que aconteceu que chegou um momento, chegou o ponto do Senhor enviar um homem de Deus lá? Ele não dá o nome de quem é esse homem de Deus, mas Deus enviou um homem de Deus para ir e falar com Eli, falar: deixa eu te falar uma coisa, acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Eu não escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote e subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença? Ou seja, olha o que eu coloquei de confiança nas mãos dos seus antepassados. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Espera aí, eu confiei algo de extrema importância nas mãos do seu pai. Por que agora, que era para você só fazer o que o seu pai fez, dar sequência no zelo, no cuidado, na atenção, por que agora você não age com seus filhos? Por que agora você está deixando os seus filhos engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Ou seja, as ofertas que eram para ser oferecidas em sacrifício, eles estão pegando para eles. Eles estão tocando nas ofertas. Eles estão tocando no que eles não podiam tocar. Eles estão desrespeitando a minha palavra. Eles estão passando por cima do que eles não podiam passar. E você, na hora que você deve agir com os seus filhos, você só conversa com os seus filhos. Você tem uma conversa com eles. Conversar, você conversa. Mudar as circunstâncias dos seus filhos, você não muda. Essa atitude que você está tendo aqui, ela não está correta, ela não está certa, ela não está sendo justa. Seus filhos precisam de correção, seus filhos precisam pagar o preço pelas escolhas erradas. Os seus filhos, precisam ter suas circunstâncias mudadas, porque quando a palavra não é o bastante, as circunstâncias precisam ser mudadas. Aí, portanto, o Senhor no 30, o Deus de Israel, olha o que o homem de Deus foi falando para o Eli: declara, por você ter sido omisso, por você ter sido negligente, por você ter sido passional, por você não agir e não mudar as circunstâncias dos seus filhos, você não agiu com os seus filhos, eu vou ter que agir com você. Diga comigo: todas as vezes que eu não agir no que eu tenho que agir, diga: Deus vai agir comigo. É o que, gente, isso é uma lei, é uma regra. Você não age no que você tem que agir, Deus vai agir contigo. Você não faz o que você tem que fazer, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer contigo. Você não leva a sério a palavra dele, Ele leva. Você não trata com devido temor e respeito a palavra dele, Ele trata. E aí, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai. Olha que promessa forte e que ele jogou fora. Que ministrariam diante de mim para sempre. Diga comigo: ministrariam diante de mim por um tempo. A promessa era para sempre. Já estava estabelecido. Você sabe o que é uma coisa que já está certa? Você sabe uma coisa que já está estabelecida?
Sabe uma coisa que não foi ganhado, foi conquistado? Um preço foi pago para aquilo ser conquistado. Você sabe o que é um pai, uma mãe, um líder espiritual? Que ele chega e ele conquistou um território. Um território. E aí alguém que já está, vamos falar assim, com a via todinha livre. É só cuidar da via. Ou melhor, é só passar pela via. É uma casa que já foi construída. Ela já está com até um fino acabamento. Está mobiliada, está prontinha. O que eu tenho que fazer agora nessa casa? Morar, cuidar, limpar, dar manutenção. A casa já está alicerçada, já está construída. E aí a pessoa ela é capaz de ir lá e acabar com aquela casa. Quem lembra do Adão e da Eva? Quem lembra? Quem foi capaz de perder o jardim do Éden? O homem. O próprio homem. Deus foi lá, preparou todo o jardim, e o homem foi lá e usou toda a energia dele, toda a força dele, para no final fazer o que desagradava a Deus. A gente vê essa história se repetir nos dias de hoje. O meu período é para falar de servos e discípulos. Então, eu não tenho como deixar de falar que, às vezes, a pessoa, ela recebe um óleo na cabeça, ela recebe uma unção, Deus chama ela para um propósito, para uma missão. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer exatamente o que o Senhor terminou de falar para o Eli aqui. Vamos terminar de ler, para você entender? Vou ler de novo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, vamos juntos essa parte? Longe de mim, tal coisa. Diga, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deixa eu dar sequência aqui na leitura, depois eu volto no 30. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. Acabou. Ninguém vai ficar idoso, ninguém vai ficar mais velho aqui nessa família. 33. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Meu Deus, que alteração que foi essa? E o que acontecer a seus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Diga comigo, os dois morrerão no mesmo dia. Ele ia perder os dois filhos. Levantarei para mim um sacerdote. Aqui o 35 eu leio já. Eu volto aqui no 35. Deixa eu voltar no 30 aqui. O que o Senhor falou para o Eli que ele deveria ter feito e ele não fez? Ele deveria ter honrado o Senhor. Honrarei aqueles que me honram.
Eli foi colocado numa função, Eli recebeu promessas, Eli recebeu óleo na cabeça, recebeu uma unção. Deus o levantou para um propósito e uma missão. Honrar o nome dele, a palavra dele, o tabernáculo dele. Tudo que deveria ser realizado e feito e que honraria a Deus, ele deveria ter feito e ter mantido essa postura. Só que ele começou a deixar de honrar a Deus quando? Quando ele começou a deixar os filhos dele fazer o que eles queriam. Tanto que tem um versículo em Juízes 17:6, que fala que naquela época dos juízes, a Bíblia fala assim, ó, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. A forma como Hofni e Finéias, eles se portavam, e olha que eles eram sacerdotes, eles se portavam como que não tivesse uma liderança ali. Como eles podiam chegar e fazer o que eles queriam. Então, tem um detalhe, eu não peguei esse detalhe, que a Bíblia fala, que eles chegavam a pegar os garfos, que eram, na época, garfos enormes, que eram usados para colocar pegar a carne, né, do sacrifício e colocar ela no altar, para ser oferecida ao Senhor. Eles pegavam as carnes com os garfos para si, para comerem, para se alimentar. Espera aí, os israelitas trouxeram isso aqui para oferecer ao Senhor. Essa aqui não é a parte de vocês. Isso aqui não é o que cabe a vocês. Vocês não podem tocar nisso. Vocês não podem tocar nas ofertas, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo, vocês não podem sair com as mulheres, vocês são sacerdotes, vocês não podem sair com mulheres como vocês saem, vocês não podem desrespeitar o tabernáculo, o templo do Senhor, as ofertas, a presença do Senhor, vocês não podem. Ei, peraí, é igual eu estou aqui, e eu começar a tratar até um lenço desse aqui, eu começo, tiro um lenço, jogo no chão, tiro outro lenço, jogo no chão. Parece pequeno o meu exemplo. Mas essa minha atitude já demonstraria aqui uma falta de respeito. Se eu estou tendo uma falta de respeito, então eu não estou honrando. E tem muita gente que deixa de honrar a Deus quando não age com disciplina, não chega no horário como deveria chegar, não cumpre com as suas obrigações que deveria cumprir, não faz o que assumiu como responsabilidade, o que deveria fazer na obra. Peraí, eu me comprometi com algo, eu sou responsável de algo, foi colocado algo nas minhas mãos, e eu chego lá e eu faço do meu jeito? Não. Eu tinha feito uma promessa para o teu pai, que assim, ninguém aqui, desses descendentes, deixariam de ministrar aqui perante mim. Mas você fez uma bobagem tão grande, você desrespeitou de tal maneira, você fez algo que está tão assim fora do normal, porque pecar não é a questão para Deus. Uma pessoa acabar pecando, errando. Para Deus o problema são os pecados que vivem se repetindo. Os chamados pecados do coração. A iniquidade. Aquilo que a pessoa, ela continua repetindo, e repetindo, e repetindo. Sabe, nós estamos na obra, no reino de Deus, fazendo a obra de Deus. No meu caso, eu já estou há um bom tempo. E o que é que nós hoje, principalmente dentro da visão do Ministério Mudança de Vida, se entende? Se entende que pessoas que elas vivem repetindo os mesmos erros,
as mesmas falhas, praticando as mesmas coisas que o Senhor reprova, não aceita, e que você vê que aquela prática vem do coração da pessoa, você não pode, vamos colocar assim, essa pessoa não pode mais estar na condição que ela está. Ela não pode mais atuar onde ela está atuando, porque ela já está desrespeitando. A postura, a conduta dela já se tornou desrespeitosa. Por quê? Porque ela é indisciplinada com os horários, ela é indisciplinada com as obrigações dela, ela faz as coisas ao modo dela, do jeito dela, da maneira dela. Ela tem os seus chamados pecadinhos de estimação, que ela ainda oculta, que ela não revela, que ela não confessa. Você pode ver aqui que quem trouxe a revelação do que estava errado na casa do Eli foi o próprio Deus. Por quê? Porque tudo que estava acontecendo de errado está acontecendo na casa de Eli. Então, peraí, Deus, se não me falha a memória, acho que na segunda-feira ou no domingo, a bispa falava assim, que o juízo de Deus primeiro começa aonde? Na casa do povo dele. Aonde é que o Senhor começa a tratar? Por exemplo, uma palavra dessa, Deus, Ele primeiro vai cortar para quem? Vai cortar primeiro para vocês ou vai cortar primeiro para mim? Para mim. Vai cortar primeiro lá na minha casa. Primeiro o Senhor vai cobrar de mim. E, consequentemente, depois dos demais. Então, peraí, se lá na minha casa a coisa estiver bagunçada, a coisa estiver sendo feita de forma desrespeitosa, não honrando a Deus, não fazendo o que é correto diante de Deus, se eu que sou o responsável, sou o líder da minha casa, não ajo, Deus vai agir comigo. Se aqueles que estão sobre a minha responsabilidade e liderança, pode ser que coisas estejam acontecendo, bispo, e o senhor não está sabendo? Sim, é uma coisa que a bispa sempre fala. Tudo que chega ao conhecimento do ministério, aquilo vai ser tratado. Mas aquilo que não chegou ainda ao conhecimento do ministério, mas chegou ao conhecimento de alguém, por você não trazer à tona aquilo, Deus vai tratar contigo. Está entendendo ou não? Deus vai lidar com você por conta da sua negligência, da sua omissão. Por isso que tudo que você sabe, você tem que transmitir, você tem que passar. Eu não sou o líder geral, mas eu tenho que trazer o conhecimento dele para que aquilo seja resolvido. Para eliminar as atitudes acãs que possam existir no nosso meio. Quem está entendendo a palavra? Olha, eu não vou ter tempo, e eu gostaria de ter mais tempo para continuar falando tudo que eu gostaria de falar através dessa palavra. Eu acredito que ela vai ter uma parte 2 ainda. A hora que eu estava meditando, preparando, eu falei, não vai dar pelo tempo, porque o tempo é mais curto. Mas isso aqui para mim é muito forte, esse versículo 30. Longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu já fiz um culto aqui da Casa Firme, a bispa, não sei quantos cultos que ela tem, falando a respeito de pessoas que acabam desprezando, desonrando a coisa mais importante, que é as coisas espirituais. Muitos não tratam a igreja com o devido respeito que deveria tratar. Muitos não tratam as almas com o devido respeito e amor que deveria haver. Porque tem muita gente que está fazendo a obra que não ama as almas. Tem muitas pessoas que têm um título, têm uma farda, ele tem óleo na cabeça, mas ele não honra a unção que ele recebeu. E quando é que eu deixo de honrar? É quando eu deixo de usar. Quando é que eu deixo de honrar? É quando eu deixo de atuar. Quando é que eu deixo de honrar? É quando eu tento me esquivar, fugir.
Eu não faço o que eu já sei que eu deveria fazer. Qual era a mentalidade e o espírito do Eli? Ele sabia o que era certo, ele conhecia a verdade. Diga comigo, mas Eli não era capaz de obedecer. Ele não era capaz de obedecer. Você acha que uma pessoa, para obedecer a Deus, ela chega assim e fala, agora eu vou viver a minha vida obedecendo a Deus sem a palavra? Ninguém obedece a Deus sem a palavra. Ninguém obedece a Deus sem viver a palavra de Deus. Então vamos lá, eu estou aqui hoje, o que eu tenho que fazer com essa palavra que eu estou recebendo? Eu tenho que praticar ela. O que eu tenho que fazer amanhã? Vou receber a palavra, vou praticar. Sexta-feira, vou receber a palavra, vou praticar. Sábado, vou receber a palavra, vou praticar. Domingo, vou receber a palavra, vou praticar. Então, o que eu tenho que estar fazendo diariamente? Repete comigo, praticando. Diga praticando. Diga praticando. Diga praticando. Mas, bispo, não está funcionando, querido. A palavra de Deus, ela funciona na prática. Ou seja, eu pratico e persevero. Eu pratico e persevero. Eu pratico, eu faço o que é certo e persevero. Mas, bispo, não está funcionando ainda. Querido, se a palavra de Deus ela não está funcionando para você, você acha que ela não está funcionando ou que ela não funciona, pratica uma única vez só as obras da carne para você ver o que acontece. Volta a praticar as obras da carne. Você acha difícil, pesado, maçante, complicado praticar a palavra? Volta a praticar uma vez só as obras da carne. Dá legalidade, dá uma brecha para o diabo voltar. Você está conseguindo entender aqui que Deus, eu acredito que não foi só uma atitude errada que fez Deus aqui agir com Eli e a sua casa. Chegou ao ponto de Deus ter que agir com Eli, porque é bem provável, deixa eu só te falar uma coisa, antes de qualquer coisa acontecer, pega a história de Caim que você vai entender. Antes de qualquer coisa acontecer, diga comigo, Deus, Ele avisa. Avisa ou não avisa? Antes de qualquer coisa acontecer. Não existe nada que venha acontecer com uma pessoa, até porque ninguém fracassa da noite para o dia e ninguém cai da noite para o dia. É o que eu falei no início da reunião. Desperta tu que dormes. A pessoa começa com pequenos cochilos. Ela começa a pescar, os olhos começam a fechar, e ali ela vai começando a dar pequenos cochilos. Então Eli, para estar vivendo uma mudança de circunstâncias aqui tão drástica, e Deus ia começar a preparar uma substituição, porque Deus não tem problema com substituição. Eu estou aqui no altar pregando a palavra, se eu não fizer o que agrada a Deus, se eu não honrar a Deus, Deus não tem problema algum de me substituir, colocar alguém, que aí eu tenho que vir aqui no versículo 35 e ler. Deus não tem problema com substituição, Ele não tem problema de levantar, 35, levantarei para mim um sacerdote fiel. Repete comigo, que agirá de acordo, diga, com o meu coração e o meu pensamento. Espera aí, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Agirmos de acordo com o coração de Deus e com os pensamentos do Senhor. Quando eu não ajo de acordo com o coração do Senhor e os pensamentos do Senhor, substituição à vista. Substituição à vista. Vou te substituir, meu querido. Mas espera aí, Senhor, o que está acontecendo? Não, eu preciso de um sacerdote fiel.
Eu preciso de um sacerdote temente. Eu preciso de alguém que leva a sério a minha palavra. Eu preciso de alguém que me teme. Não é alguém indisciplinado, que faz as coisas ao seu modo, do seu jeito, no seu tempo. Ele era para estar cuidando das coisas do Senhor, ele está correndo atrás de outra coisa. Ele era para estar cuidando das almas, ele está correndo atrás dos seus interesses, dos seus valores, dos seus chamados sonhos. Bispo, mas a gente não pode investir na nossa vida, buscar coisas, conquistar coisas, comprar coisas, ter coisas na nossa vida. Nós não podemos também cuidar da nossa vida pessoal, desde que, em primeiro lugar, o templo do Espírito Santo não esteja sujo, bagunçado, abandonado. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Não tá lá em Ageu que o Senhor agiu com Israel naquela época? Eu não lembro agora, mas eles inventaram uma desculpa lá, porque eu não lembro qual era o inimigo, qual era a nação que veio e que se opôs contra eles fazerem o trabalho perante o templo do Senhor. Eu não vou lembrar dos detalhes agora. E eles deixaram a casa do Senhor abandonada, você sabe por quantos anos? Mais de 16 anos. Mais de 16 anos. Gente, vocês não vão cuidar da casa do Senhor, não? Vocês não vão fazer nada pelo templo do Senhor? Vocês estão só estucando a casa de vocês, construindo a casa de vocês, reformando a casa de vocês. Vocês só estão investindo na parte pessoal de vocês, vocês não vão fazer nada pelo templo do Senhor, que é responsabilidade de vocês. O Senhor falou, agora tudo que entrar para vocês de recurso, vai descer num sactel furado. É mais ou menos assim, eu pego algo, um recurso na minha mão, vou botar no meu bolso para guardar, a hora que eu for para tentar guardar aquilo não vai ser guardado, aquilo vai ser perdido. Aquilo vai cair literalmente num sactel furado, porque vejam onde os seus caminhos têm levado vocês. Ou seja, vocês estão preocupados mais em cuidar das coisas de vocês, e vocês estão deixando de cuidar das minhas coisas. E a gente vê muito isso acontecer. Das pessoas estarem mais preocupadas com a sua vida, com seus problemas, com seus interesses, com seus afazeres. E o Senhor está deixando claro aqui, falou para o Eli, ô Eli, seguinte, teus 2 filhos vão morrer. Pelo que eles fizeram, primeiro, a perda dos 2 filhos e o anúncio do Senhor, o juízo do Senhor, para com a casa de Eli, e avisando Eli, é porque aqui havia muita negligência por parte dele. Uma coisa dessa não acontece se não houvesse muita negligência por parte daquela liderança. Você está conseguindo entender que Eli é uma liderança? E essa palavra está falando com lideranças. Essa palavra aqui, ela está falando com pessoas que estão à frente de algo na obra. Pessoas que receberam um óleo na cabeça, pessoas que foram chamadas por uma missão. Pessoas que deixaram de ser fiéis e agirem de acordo com o coração e o pensamento de Deus. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Gente, isso é forte demais. Eu já vi isso acontecer várias vezes com pessoas que um dia estavam na obra, e aí ela desonrou a obra, desrespeitou a obra, tratou mal a obra, prejudicou a obra, derrubou pessoas da igreja, trabalhou para derrubar pessoas,
ela alterar com a vida dela. E aí passa-se um tempo, ela chega, as fichas caem, ela usa a expressão, por favor, me deixa fazer alguma coisa. Eu fico de porteiro. Eu fico de porteiro para ajudar na porta. Não estou dizendo que o trabalho de quem está na porta é pequeno, não, viu, gente? É muito importante. Eu estou colocando gente que saiu da obra. Você está me entendendo ou não? Não me interprete mal. Entenda da maneira correta, porque aí daqui a pouco vai falar, o pessoal que cuida da porta é menor. Não tem nada, não. Ninguém quer perder a unha do dedo, ninguém quer perder nenhum dedo, é ou não é? Diga comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. E tudo que está no teu corpo é importante? É importante ou não é? Tem alguém que ele tem uma importância menor aí? Ninguém tem. No corpo de Cristo, ninguém é menor. Vou repetir, ninguém é menor no corpo de Cristo. Claro, o meu cérebro, ele tem uma função diferente do meu dedo. É claro, o meu pé não tem a função da minha mão. É claro, a minha perna, minha coxa, ela não tem a função da minha barriga. Mas todos são importantes. Está entendendo ou não? Então, espera aí. Quantas vezes eu já vi pessoas usar isso? Não, eu limpo o banheiro se tiver que limpar, eu lavo o chão se eu tiver que lavar. Eu cuido de todas as cadeiras da igreja. Antigamente que nós tínhamos a cadeira que era lavada, essas, graças a Deus, não precisam ser lavadas. Eu lavo todas as cadeiras da igreja, eu lavo o templo do Senhor sozinho agora. Me deixa fazer algo na obra, me deixa, por quê? Porque quando eu tratei mal a obra, quando eu desrespeitei a obra, quando eu prejudiquei a obra, quando eu fiz algo contra a obra e contra as lideranças daquela obra, a minha vida travou, a minha vida amarrou, a minha vida assim, sabe, ela literalmente, ela estava numa carga de opressão, de perturbação, de aflição. Gente, você já parou para pensar o tamanho da carga espiritual que desceu sobre a casa do Eli? O tamanho do peso espiritual que ele pegou com as próprias mãos dele, por ele tocar, por eles tocarem no que eles não podiam ter tocado, por eles fazerem o que eles não podiam ter feito. Gente, só tem um jeito de eu acabar com essa opressão. Aqui, a única coisa que eu não vejo Eli fazer, ele não caiu de joelhos, ele não se prostrou, sabe, ele não houve um verdadeiro arrependimento. Diga comigo, a única coisa que me livra, diga comigo, de uma desgraça, de uma destruição e de uma alteração violenta, diga na minha vida, diga quando eu sou capaz, diga de reparar e me arrepender. Eu preciso reparar e eu preciso me arrepender. Porque senão, a Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? Qual foi a atitude que o Judas encontrou para traição dele para com o Senhor Jesus? Ele pensou em fazer o quê? O que dominou a mente dele? O que tomou a mente dele? Tirar a sua própria vida. E aquilo foi resultado dele saber o que ele não podia fazer e ele fez, e aquilo veio uma carga, veio uma opressão, veio uma consequência. Só tinha um jeito para ele conseguir se livrar daquilo, ele tinha que se arrepender. Ele não se arrependeu, então o mal dominou a vida dele e ele tirou a própria vida dele. Então, é uma palavra que me causa muito temor, é uma palavra que tem que te causar muito temor,
Porque a Bíblia fala, desperta tu que dormes. Eu teria mais aqui, eu vou voltar a falar dessa mensagem na próxima semana, para dar sequência no capítulo 3, que eu não pude entrar nessa parte, que já imaginava. Mas é uma palavra que ela deve ser meditada. Porque honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Não desonre as coisas espirituais, não trate de qualquer jeito, nada. Você se comprometeu com uma agulha na obra, honre, cumpra, faça, pratique. Bispo, eu me coloquei lá como mantenedor. Continue. Bispo, eu me comprometi de ser o responsável dos banheiros da igreja. Permaneça. Bispo, eu me comprometi de fazer tal coisa na obra. Faça. Bispo, eu quero ser um obreiro. Eu quero, amanhã, na próxima consagração, eu quero estar na consagração e receber o óleo na minha cabeça. Quando receber, honre. Mas já começa a honrar agora. Começa a ser fiel no pouco agora. Se tem uma coisa, eu não tenho mais tempo, mas se tem uma coisa, eu estava ainda ontem com um bispo e conversando com algumas pessoas, com 2 pessoas. E a pessoa, ela foi contando, ela foi falando as atitudes que ela decidiu tomar em momentos da vida dela dentro da obra. Então, quando era para ela fazer algo por ela ia e fazia para Deus. É para fazer para mim agora eu vou fazer por mim. Não, ela vinha e fazia para agradar a Deus. Não, agora não tem o porquê de eu não fazer por mim, agora eu vou fazer para mim. E ela vinha e ela fazia primeiro para Deus. O que acontecia? Toda vez que ela era para fazer para ela e ela fazia primeiro para Deus, Deus usava uma situação que vinha e que favorecia ela e que honrava ela e que abençoava a vida dela. Deus não desamparou a pessoa em nada e não deixou faltar nada de tudo que ela decidiu fazer primeiro para Deus. O que isso nos ensina? Que há um coração generoso. E quando há um coração generoso, a vida ministerial de uma pessoa explode, prospera. Por quê? Porque há uma entrega. Um coração generoso, assim, faz a vida de uma pessoa ministerialmente, financeiramente, em todos os aspectos, faz a vida dela, explode. Ela avança. Você vê a prosperidade tomando conta da vida dela. E ela prospera em todos os âmbitos. Por quê? Porque ela não está apegada a nada, ela é generosa. Um generoso não está apegado a nada, ele está apegado a Deus, agradar a Deus, honrar a Deus. Honrarei quem me honra. Eu tenho o propósito de honrar a Deus, eu tenho o propósito de honrar a casa de Deus, eu tenho o propósito de honrar o reino de Deus, eu vou ser honrado. Se eu desprezo, eu vou ser tratado com desprezo. Amém. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Ó Santo de Israel. Senhor, depois dessa mensagem, meu Pai, depois dessa palavra, depois dessa direção, depois dessa instrução que o Senhor nos deu nessa manhã, eu quero pedir, Espírito Santo, vai passando com teu sangue agora, meu Pai. Senhor, vai passando com teu sangue sobre olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, vai passando com teu sangue sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Vai passando com teu sangue sobre a mente, vai passando com teu sangue sobre o coração, porque o Senhor espera que venhamos agir de acordo com o seu coração e com os seus pensamentos, meu Pai. Nós não podemos agir de acordo com a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Quando nós recebemos óleo na nossa cabeça, nós passamos, meu Pai, a ter responsabilidade, porque quem tem luz tem responsabilidade. Quando nós passamos, meu Pai, a receber essa luz do Teu Espírito na nossa vida, nós passamos, meu Pai,
meu Deus, a estarmos na condição de salgar, porque quando uma pessoa, ela é um crente que não salga, é um servo que não salga, é um líder que não salga, meu Deus, é um obreiro que não salga, meu Pai, se eu não estou para salgar, então eu estou aqui para ser pisado pelos homens. Porque quando eu não salgo, eu vou ser pisado, eu vou ser humilhado, eu vou ser desonrado, eu vou ter perdas, eu vou ter fracassos, eu vou ter derrotas na minha vida. Então eu quero pedir ao Senhor, coloca temor no coração. Essa semana o Senhor tem falado conosco, meu Pai, desde domingo sobre temor. Tem que haver temor nos corações. Então que haja temor nesses corações, meu Pai. Eu peço isso ao Senhor nesse momento em nome de Jesus e nos ajuda, Pai, a levantar mais obreiros. Eu te peço agora, ajuda a levantar mais obreiros, mais evangelistas, nos ajuda a levantar mais pessoas para o teu reino, para a tua obra. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a despertar mais pessoas em apoiar, contribuir, ajudar, se comprometer, e naquilo que ela se comprometer, ela te honrar, porque ela não está fazendo para homens ver, ela está fazendo para que o Senhor possa se agradar dela. Então, meu Pai, que essa pessoa acorde, se desperte, desperta tu que dormes. Se há pessoas dormindo espiritualmente, se há pessoas cochilando espiritualmente, se há pessoas, meu Pai, que estão buscando fazer as coisas ao seu modo, do seu jeito, da sua maneira, não, Senhor, que aqui haja um despertar. Eu sei que eu já não tenho mais tempo, meu Pai. Nosso trabalho de oração vai continuar, mas eu quero pedir ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, desperta os que estão dormindo espiritualmente, os que estão anestesiados, gente que está, meu Pai, como fosse uma anestesia geral. Eu peço ao Senhor, desperta essas pessoas, e também desperta pessoas para a tua obra, para esse chamado, para essa missão. As almas estão aí, Pai, precisando de pastores. As almas estão gemendo, as almas estão sofrendo e está faltando pastores, está faltando servos do Senhor, meu Deus, que são como médicos, enfermeiros, que estão ali para passar, meu Deus, o bálsamo nas feridas, que está ali para medicar, que está ali para ajudar, meu Deus, o cirurgião a fazer as cirurgias, que está ali para acompanhar, para dar força, para, meu Deus, ajudar, para ligar, meu Deus, nas horas que ela precisa, como uma enfermeira, quando alguém está na UTI, alguém está no, meu Pai, no quarto, e que ela vai lá e ela leva os remédios na hora que o paciente tem que tomar, e vai lá, meu Pai, a equipe da cozinha, e leva a comida que ela precisa comer. Nós estamos aqui e temos essa função no teu reino, de alimentar, meu Pai, de ajudar a curar as feridas, Senhor, de fazer, se for preciso, até cirurgias, de ajudar essa pessoa a sofrer uma troca no coração dela, uma renovação mental. Oh, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta mais pessoas. Eu sei que o arrebatamento está para acontecer, o amor de muitos está se esfriando, mas o Senhor prometeu, naquela palavra de Elias, que há um remanescente, meu Deus, que há 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal, e que não beijou Baal. Meu Deus, levanta esses remanescentes, levanta esses servos do Senhor, que não se corromperam, que não beijaram Baal, que não tem prazer nas coisas do mundo. Levanta, 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 Senhor, porque nós precisamos de mais homens e mulheres comprometidos com o teu reino, comprometidos com a tua palavra, comprometidos, meu Pai, com a tua obra. Levanta, meu Pai, é o que eu peço ao Senhor nesse momento, e que possamos, meu Deus, fazer um bom trabalho, e que jamais venhamos permitir sermos Eli, estarmos na condição de Eli, permitir que o espírito que dominou a casa de Eli, que domine a nossa vida e a nossa casa. Muito obrigado, Deus. Continue falando, abençoando e levantando mais pessoas para o teu reino e para a tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.